Bom dia, meus irmãos amados e queridos do Senhor. Uma alegria muito grande nós estarmos juntos aqui no nosso Pão do Dia. Hoje estamos aí iniciando essa semana. Talvez você perceba que a minha voz ela não está muito forte, muito segura. Estou recuperando de um processo de alergia. Mas vamos começar bem essa semana em nome de Jesus. Eu queria falar hoje sobre pequenas prisões. Prisões que acabam sendo tão habituais para nós e que elas se tornam prisões de estimação. Num primeiro momento, porque nós não queremos, porque nós não conseguimos nos livrar delas. Pelo fato de nós não nos conseguirmos livrar delas, nós vamos inculcando que elas devam de fato estar lá. E a própria frustração nas tentativas de nos livrarmos delas faz com que nós não queiramos mais passar por esse processo, que é um processo doloroso. E para não passar por esse processo doloroso, passamos então a defender essas prisões nas nossas vidas, ao invés de atacá-las, ao invés de irmos contra elas. Outras prisões que simplesmente nós não temos consciência delas, elas fazem parte, acabam fazendo parte de uma estrutura construída por nós, e dentro dessa estrutura existem algumas coisas das quais nós nos orgulhamos. Só que se mexer nessas prisões, mexer nessas coisas, vai desmontar toda essa estrutura, e de repente você pode não se achar mais tal qual você se enxerga, se imagina. Para a gente falar sobre isso, vamos tomar como base novamente o texto, o diálogo de Jesus em João capítulo 8, só que mais especificamente dois versículos, 31 e 32. Depois, se você quiser, para efeito de contexto, de estudo, leia todo o restante. O 31 e 32 diz assim: Jesus disse para os judeus que haviam crido nele: se permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ora, essencialmente isso que Jesus estava dizendo não era algo muito bom? É claro que era. Não era algo pelo qual todos deveriam se alegrar, receber com disposição irrestrita nos corações e dizer: puxa, se eu vou conhecer a verdade vai me libertar. Seja bem-vindo à verdade, seja bem-vindo àquilo que você está falando. Não deveria ser essa a atitude natural? Sem dúvida que deveria, se nós vivêssemos dentro de uma lógica em que as coisas funcionem dentro de uma lógica normal. Só que nós olhamos e não foi isso que aconteceu. Ao invés de eles receberem com alegria essa palavra, começaram a objetar contra Jesus, começaram a argumentar, contra-argumentar, defender-se. Mas defender-se contra quem estava propondo não a prisão, mas a libertação. O que é exatamente que eles estavam defendendo? As suas prisões, defendendo os seus castelos de areia, defendendo os seus sonhos e ilusões construídas, sei lá de quê. Por que eles estavam fazendo isso? Eles estavam fazendo isso justamente porque eles tinham prisões de estimações, prisões das quais eles não queriam e achavam que não podiam se libertar mesmo, achavam que não deveria, que aquilo mudaria tanto a sua estrutura de vida, e aí eles não estavam dispostos a isso. Jesus falou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas lá no fundo, quem foi que disse que ser liberto é uma coisa tão boa assim? Quem foi que disse que nós queremos ser libertos? Quem foi que disse que nós queremos sair do lugar que nós estamos? Nós devemos sair, sabe, queridos, do plano do discurso das coisas e olhar as coisas no plano da sua concretude.
na concretude das coisas, nós temos que saber se nós estamos dispostos a andar mesmo, a encarar mesmo o que é necessário para que a verdade se implante em nós. A verdade é suprema. A verdade não vai se implantar como um aplicativo de celular que eu baixo e todo o resto continua igual. Não, não. Ela vai ser o meu próprio sistema operacional. Ela vai ter que mudar todo o meu modus operandi. Ela vai mudar todas as minhas concepções. Por exemplo, quando você descobre, vamos dar um exemplo de uma pessoa que seja extremamente arrogante com os outros. É arrogante porque enxerga a si própria como alguém superior e por isso mesmo é arrogante. Quando ela descobre a verdade, ela está realmente desejosa da verdade, evidentemente que a sua atitude com relação à vida, com relação aos outros, vai ter que mudar. Não vai ter que mudar por causa de uma regra moral, vai ter que mudar por causa da verdade. Não faz mais sentido arrogar-se, não cumprimentar pessoas mais simples, estou dando um exemplo só, ou ser snob, quando você já descobriu que você é simplesmente um ser humano, igual a todos os demais, igual àquele que te encontra mais simples do mundo, no meio da rua, no elevador do teu prédio. Ou quando você descobre a verdade dos teus próprios erros, não dá mais para ficar incólume diante de determinadas coisas que você ficava antes, ou ficasse enganando e dizendo, não, mas eu. Quando você lá no fundo sabe agora quem é você de verdade, você vai ter que ter uma outra postura, clamar por misericórdia e assim por diante. Quantas coisas que nós nem sabemos que somos presos ou não queremos saber que somos presos, porque aquilo teria de mudar o nosso modo de vida, enfim. Quais são as tuas prisões, tuas pequenas prisões? Conhecer a verdade é um processo que só pode acontecer voluntariamente. Nunca, jamais a verdade te será imposta. Você tem que amá-la, desejá-la, colocá-la acima de todas as coisas, colocá-la para você mesmo, para a tua própria vida. Por isso que Jesus disse, se permanecerdes na minha palavra, sereis meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. Porque se você, ao descobrir, ao começar a se dar conta disso, você permanecer na verdade, ela vai produzir dentro de você uma catarse, que não vai parar nunca mais. Cada dia você vai descobrir e você vai modificando o teu modo de vida. É assim que acontece, é de dentro para fora, é num processo real e não moral. Não é num processo religioso, é num processo existencial. Eu espero de verdade que essa palavra possa te estimular a amar a verdade. É o único mundo real, verdadeiro que existe. Esse que se conecta com a eternidade. Chama-se mundo da verdade. Que essa palavra possa te estimular a desejar a verdade, a persegui-la e se apegar a ela. Um ótimo dia, uma ótima semana para você. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.